Nós estamos aqui chamando a Ti, pedindo que o Senhor se manifeste em nosso meio, Pai. Que nessa noite a Tua glória, o Teu poder continuem neste lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha tratar as nossas vidas, os nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, é o mais íntimo das nossas almas, Pai. Aquilo que o Senhor deseja tratar, Pai, como filhos, Pai, como igreja. Que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, Pai, e venha fazer a Tua obra e a Tua vontade no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com suas palmas. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1. A gente vai ler o capítulo inteiro. Então, se vocês quiserem, vocês podem assentar. É Ruth 1. Fica antes de 1 Samuel, para quem tem a Bíblia física aí, que hoje já é mais raro, né? A gente está geralmente com ela no celular. Então eu vou ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vo-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estavas resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Essa noite, orando e lendo a palavra, eu senti no meu coração de falar com vocês a respeito de um tema que é muito atual, que está atingindo uma grande parte da população, que é a depressão.
né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, de 2005, no mundo 4,4% da população sofre depressão e 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Se a gente pensa em termos proporcionais, o que é 5,8%? Não parece muito, mas considerando uma população de 209 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas no país sofrem de depressão, né? Então, é uma quantidade assustadora de pessoas que têm sido tomadas por essa doença. E a ansiedade também, né, que também é um transtorno, que também afeta uma grande parte da população. No mundo, 3,6% de pessoas. E no Brasil, 9,3% de pessoas, o que corresponde a mais ou menos 19 milhões e meio de pessoas que têm sofrido de transtornos de ansiedade. O que isso tem a ver com essa história que eu li para vocês? O primeiro capítulo de uma história. Eu acho que quando a gente lê a história de Noemi, principalmente esse primeiro capítulo do livro de Ruth, a gente consegue identificar uma pessoa que se depara com situações da vida, se depara com uma realidade que não era aquela que ela esperava. E conforme nós vamos lendo, né, nós vamos vendo como Noemi, na situação que estava, chegou a um quadro, de fato, depressivo. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã, né? Nós temos vivido no mundo hoje, eu acredito que até por isso que, quando a gente estuda sobre esse tema, a gente vai vendo que a população mundial tem aumentado, né? A população que sofre desse mal. Nós vemos que o nosso tempo é um tempo em que tudo acontece agora, né? Nós estamos fazendo algo agora, já está imediatamente no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Tudo que nós fazemos já está lá, todo mundo acompanha a nossa vida. E, mais do que isso, muito do que nós vemos nas redes sociais não é exatamente aquilo que a pessoa realmente vive. É ou não é? Né? Nós vemos muito mais situações felizes, muito mais situações que parecem estar tudo bem, do que as tristezas e o que realmente as pessoas sofrem. E esse mundo de redes sociais, eu não vejo isso necessariamente como um problema, né? Nos aproxima, mas por outro lado também nos afasta. Nos dá aquela falsa sensação de que tudo está bem. Nós temos amigos com quem podemos contar. Olha, eu tenho tantas curtidas, eu tenho tantos seguidores. Mas isso se traduz em relacionamentos reais? Quanto disso se traduz em relacionamentos saudáveis e com quem nós realmente podemos contar no momento da dificuldade e da adversidade, né? Quando nós olhamos essa situação, nós vemos que muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado. Quando chega o momento da desventura, que chega para todos, né? Se você hoje está vivendo um momento de mar calmo, tudo cor-de-rosa na sua vida, glória a Deus, aproveite. Mas sinto lhe informar que em algum momento, alguma coisa que não te agrada vai acontecer. Em algum momento, alguma situação que vai te abalar, vai acontecer na sua vida. Eu não estou jogando praga, né? Eu estou falando que a nossa vida é assim. É o ciclo natural da vida. E nós vemos vários personagens bíblicos que realmente mostram isso, como sempre surgem obstáculos. Quando esses obstáculos surgem, como nós nos sentimos? A gente se sente sabendo a quem recorrer, ou muitos de nós nos sentimos sozinhos e abandonados? Ou, pior, quantos de nós, no momento da desventura, não apenas nos sentimos sozinhos, mas nos excluímos e nos fechamos num casulo, não querendo que ninguém chegue para mexer no nosso sofrimento? Quando a gente olha para a história de Noemi, a gente vê justamente isso. Ela fala aqui, né, ali no versículo 21 desse primeiro capítulo, ela fala o seguinte: eu saí ditosa da minha terra. Por que ela diz isso? Ela, o marido e os filhos, ela e a sua família não saíram de Belém porque eles queriam. Eles saíram porque Belém estava passando por um período de extrema fome. E eles foram buscar um lugar
que parecia melhor, que era a terra de Moabe, para conseguir a sustentação do seu corpo físico, para eles poderem ter o que comer. Quando eles saíram, ela diz, eu saí ditosa, por quê? Eu estava numa situação de fome, mas eu tinha o mais precioso, que era um marido e filhos. Ela chega na terra de Moabe, lá ela se estabelece, seus filhos se casam, né, arranjam esposas, e, de repente, o marido de Noemi morre. Isso por si só já é uma tragédia. Mas pior, depois de algum tempo, seus 2 filhos morrem. E ela fica sozinha, ela e suas noras. Né? Quando a gente começa a olhar um pouco como se dá, né, a situação da legislação do povo judeu naquela época, qual que era a ordem, a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, lá quando eles estavam no deserto, quando o povo judeu estava no deserto, e continuava sendo aplicável pelo povo judeu. Quando um homem morria sem deixar filhos, ele era casado e não tinha filhos, pela lei mosaica, o seu irmão mais novo deveria assumir a esposa do irmão mais velho para gerar descendência, né? Então, digamos ali, morreu o mais velho, morreu Elimeleque, que era o marido de Noemi, morreu o mais velho, que era o Malom. Então, o Quilion deveria se casar com a esposa de Malom e gerar filhos para gerar uma descendência. Só que Noemi se vê numa situação em que ela não tem marido, não tem filhos e não tem netos. Então, ela não tinha nem um outro filho para dar às suas noras. Então, além dela estar numa situação extremamente sofrível, ela percebia que as suas noras estavam na mesma situação, porque elas não tinham gerado descendentes e não conseguiam gerar uma descendência à sua família, o que era o fim do mundo naquela época, né? Porque o objetivo do casamento era gerar uma descendência. Então, Noemi chega numa situação que ela culpa a si mesma e culpa o Senhor. Ela diz, né, que Deus a afligiu, Deus gerou aquela situação. Muitos de nós, em momentos de tristeza e depressão, temos por hábito culpar ao Senhor. E Noemi faz isso, né? Claro que muitas situações que acontecem são frutos dos nossos próprios erros. Mas o que é lindo de ver na história de Noemi é que mesmo quando nós muitas vezes culpamos ao Senhor por algo que não é culpa dele, Ele é misericordioso. Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende a nossa dor. E Ele restaura, que é o que a gente vai ver que foi o que Ele fez com Noemi. E o mais interessante é perceber que aqui, em nenhum momento no livro de Ruth, relata que Noemi tinha alguma doença física. A aflição dela era puramente uma aflição espiritual, ou seja, era uma aflição da sua alma, a tal ponto que quando ela volta para a sua terra, ela pede que a chamem de Mara, que Mara significava amarga. Então ela diz o seguinte: eu não quero que mais me chamem de Noemi, porque eu não posso ser reconhecida por esse nome. Agora eu sou uma pessoa amarga, amargurada, e eu quero que todos vejam a minha dor, me reconheçam como Mara. Quando ela se depara nessa situação de desespero, de desânimo, de frustração, ela resolve voltar para a sua terra, porque ela não tinha mais nada a fazer naquele local onde ela estava. E o que ela faz? Pega suas 2 noras, Orfa e Ruth, e fala: queridas, eu não tenho nada para dar para vocês. Eu não tenho outros filhos que possam ser dados a vocês por maridos. Por que ela diz isso? Por causa da lei que eu falei antes, né? Aquela lei de que o mais novo assumiria a esposa do irmão mais velho falecido. Eu não tenho, ela falou. E mesmo que eu me casasse e que tivesse um outro filho, vocês teriam condições de esperar essa criança crescer para então poder assumir vocês? Vão embora. E ela fez o que era correto, né? A própria lei mosaica permitia exatamente isso. Se não houvessem outros familiares que pudessem assumir
a mulher estava liberada para voltar para a sua família. Mas o que é interessante, ela fala: voltem para a sua família e voltem para os seus deuses. Porque o local onde eles estavam era um local de adoração pagã de outros deuses. Órfã faz o que a lei permitia. Ok, eu amo você, sogrinha, mas eu vou voltar para a minha família. E a gente não pode condená-la, né? Ela agiu conforme o que lhe era permitido. Mas Ruth agiu diferente. Ruth chega para a sogra e fala: eu não vou te abandonar. O meu Deus o teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu irei contigo. E Noemi, vendo que não tinha como demover Ruth daquela ideia, permite que ela vá junto. O que é lindo de perceber nessa história é que Noemi, ela tentou afastar as pessoas mais próximas a ela, naquele momento de dor. Mas teve alguém que não desistiu dela, que foi Ruth. Então, a gente já vai falar sobre Ruth, mas o que eu quero perguntar para vocês nessa noite é: em que posição vocês estão hoje? Na posição de Noemi ou na posição de Orfa e Ruth? Todos nós passamos por um momento de tristeza. Se você está vivendo na situação de Noemi hoje, eu quero dizer que hoje é o início da tua cura. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te falar que a tristeza, que a aflição, que o momento de angústia passa. Agora, o que eu também quero compartilhar com vocês é: se vocês estão na situação de Noemi e não estão conseguindo sair disso, vocês precisam não apenas de uma Ruth, mas precisam de um profissional. Muitas vezes, por muitos anos no meio cristão, se condenou muito às doenças psiquiátricas, se condenou muito situações como depressão, dizendo que isso era falta de Deus. Queridos, não é falta de Deus. A Bíblia nos mostra pessoas que criam em Deus e que passaram por situações como essa. Noemi é uma pessoa como essa. Elias é uma pessoa como essa. Nós vemos próprio Davi, em vários salmos, nós vemos situações em que Davi fala, em que ele estava amargurado. Se você não está conseguindo sair disso, não hesite em buscar ajuda profissional. E eu posso compartilhar com vocês, quando o Victor nasceu, eu passei por uma situação de depressão pós-parto, que foi extremamente difícil. E eu precisei buscar o quê? Ajuda profissional. E foi isso, né, e o amor da minha família que me permitiu vencer essa situação. E hoje eu estou aqui para dizer: isso passa. Mas não hesitem em procurar tudo o que for necessário ao seu alcance para sair dessa situação. E entenda, você não está sozinho. Deus é por você. E hoje é o início da sua cura. Amém? Mas vejam, o que é importante a gente entender, que mesmo quando estamos nos sentindo nessa situação, nós não podemos afastar as pessoas que estão ao nosso redor, que eu posso dizer, é a primeira, na minha experiência, né? É a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente está nessa situação. A gente não quer ninguém ao nosso redor, a gente quer se fechar num casulo, como Noemi tentou, ficar sozinha. Não! Aceite o amor daqueles que estão em seu redor. Permita que as pessoas que estão dispostas a caminhar com você, a cuidar de você, estejam exercendo esse papel. Porque, mesmo no momento de dificuldade, Noemi aceitou o amor de Ruth. Noemi aceitou o que Ruth estava disposta a fazer por ela. E quando nós olhamos para a história de Ruth, é impressionante a força dessa mulher. Possivelmente Ruth estava sofrendo tanto quanto Noemi. Ela perdeu o seu sogro, ela perdeu o seu marido, ela perdeu o seu cunhado, e a sua sogra estava querendo voltar para uma terra distante onde ela não conhecia ninguém. E quando a gente lê esse capítulo, o que a gente pode perceber? Eu tenho para mim que Noemi devia ser uma sogra muito amorosa. Ao ponto de Ruth querer largar tudo para estar com ela, é porque Noemi era uma mulher de Deus, era uma mulher que servia ao Senhor. Quando Ruth fala, o seu Deus será o meu Deus, é porque possivelmente ela via em Noemi uma mulher realmente serva do Senhor, que refletiu o amor de Deus.
E ela olha para essa mulher e vê essa mulher culpando ao Senhor. Muitas vezes, nós estamos na situação de Ruth, nós estamos bem, mas nós vemos o nosso líder, o nosso discipulador, a pessoa que nós admiramos, estar fraca, estar abandonando ao Senhor, ou estar abrindo mão de Deus. Qual é o nosso papel? Abandonar também? Não. Mesmo que você esteja bem, e você veja a pessoa que você mais admira numa situação difícil, o que nós devemos fazer? Sermos como Ruth, e estarmos ao lado desta pessoa que tanto fez por nós, para retribuir esse amor. Ruth, ela fez tudo isso mesmo após ser afastada por Noemi. E qual foi o resultado disso tudo? Qual foi o resultado desse relacionamento? Quando a gente vai lendo a história, chega num momento que elas voltam para sua casa, voltam, para a terra de Noemi. Noemi encontra um parente chamado Boaz. Ruth vai trabalhar nas terras de Boaz. E no final das contas, depois de muito vai e volta, algumas discussões legais que precisavam ser resolvidas, Ruth e Boaz se casam. Boaz faz o papel de parente e assume Ruth como sua esposa. E ela tem um filho, que é Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ou seja, Ruth se virou bisavó do rei de Israel. E Noemi, tataravó do rei de Israel. E elas fazem parte da linhagem do Messias, Jesus Cristo. Então essa história que poderia acabar com uma história só de depressão, vira uma história que entra na linha de sucessão daquele que hoje é o nosso rei, que é Jesus. Quantas Maras hoje têm precisado de Ruths? Você está disposto a ser uma Ruth? Em Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos vivido a verdadeira alegria com aquelas pessoas que estão passando por um momento de alegrias, independente do que temos sentido? Ou temos chorado e estado ao lado das pessoas que choram, independente da alegria que temos sentido? Nós temos sido verdadeiras Maras? Muitas vezes nós temos vivido ao lado de Noemi ou Mara. Você tem feito esse papel de Ruth? Você tem se disposto a parar por essa pessoa, a caminhar com ela, a auxiliar que ela saia dessa situação, mostrar para ela que ela não está sozinha? Queridos, é difícil. Ser Ruth é difícil. A pessoa que está na situação de Noemi, ela está realmente amargurada. E muitas vezes ela vai querer te afastar. Mas não desista. Não desista, porque o resultado vai valer a pena. Você vai saber que você fez a sua parte. Você vai saber que você caminhou ao lado de alguém. E no futuro, quando aquela pessoa estiver bem e dando frutos, você vai poder dizer que você fez parte dessa história. Quem sabe, o que vai surgir daí? Ruth e Noemi se tornaram ascendentes de Cristo. Quando nós vemos esse final feliz, a gente não pode esquecer esse primeiro capítulo da história. Quando a gente lê o último capítulo de Ruth, parece que tudo acabou bem, Mara, ou Noemi, então, volta a ser Noemi com seu netinho nos braços, feliz dizendo que o Senhor a recompensou. Mas a gente às vezes esquece desse momento de tristeza e de depressão que elas viveram juntas. Nessa noite, o que eu quero pedir para que todos vocês se coloquem em pé. E eu queria convidar vocês a serem Ruth. Eu queria convidar vocês a permitirem que o Espírito Santo faça com que vocês percebam as pessoas que têm precisado do teu amor, que têm precisado do teu abraço, do teu carinho. Mas antes disso, eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que hoje estão se sentindo como Noemi, que não se chamam mais o seu nome, mas você se sente como Mara.
Eu quero, nesse momento, que você que está se sentindo assim, em primeiro lugar, vire para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que você confia, e pergunte se ela pode ser sua Ruth. E vocês venham juntos aqui à frente, para que a gente possa orar, para que o Espírito Santo transforme a vida das Maras, e que transforme você que está vindo junto em Ruth. Vem aqui à frente.